aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nós vamos começar uma série de vídeos trazendo a matemática do 6º ano aqui. E hoje a gente vai trabalhar conjunto. E o que seria conjunto? Conjunto é um agrupamento. E os membros desse conjunto, desse agrupamento, eles são chamados de elementos. Lembrando que esses elementos, eles podem ser qualquer coisa, tá? Pessoas, animais, objetos, certo? Por exemplo, eu quero o conjunto das frutas. Se eu quero o conjunto das frutas, quais elementos vão fazer parte desse conjunto? Maçã, pera e etc. A gente tem muita fruta aí, né? Por exemplo, eu quero o conjunto dos planetas. A gente vai colocar quais elementos aqui? Terra, Júpiter e assim vai. E como é que eu represento isso? Lembrando que para me representar, eu represento sempre o conjunto com letras maiúsculas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o conjunto das frutas. Eu vou representar ele por uma letra maiúscula. Vamos pôr F, né? F de frutas. Aí aqui, os meus elementos, eles vão ficar sempre dentro de chaves, tá? Então, abro chaves e vou colocar os meus elementos. Maçã, pera, e eu vou pôr infinito aqui, porque tem mais frutas por aí. E aí, a mesma coisa com os planetas. P de planeta, e aí eu coloco os planetas aqui. Terra, Júpiter, e assim vai. Certo? Então, letra maiúscula e coloco eles entre chaves, certo? E aí, a gente tem a pertinência, que é o quê? É a questão de pertencer ou não, tá? Isso de elemento para conjunto, tá? Então, vamos supor que X é um elemento qualquer. E A seja um conjunto qualquer. Uma forma de eu representar o conjunto é através do diagrama de Venn, tá? Que é basicamente um círculo, tá? Eu coloco, o conjunto é A, né? Vamos colocar o conjunto aqui do lado. E aí, dentro desse círculo, eu coloco os elementos, tá? Então, vamos supor que nesse conjunto A, a gente tem os elementos X, E e F. Aí eu quero saber, X, ele pertence a esse conjunto A ou não? Se a gente for observar aqui, ele tá dentro do conjunto, não tá? Tá. Então, ele pertence ao conjunto A. Como é que eu represento isso? Matematicamente, eu posso colocar X pertence a esse Ezinho aqui. Então, se eu tiver isso aqui, o que quer dizer isso para mim? Quer dizer que X pertence a A, certo? E se ele não pertencesse, por exemplo, vamos fazer um desenho aqui de novo. E aí, que a gente só tivesse no conjunto o E e o F. O X está aqui dentro? Não tá, né? Então, X ele não pertence. Então, basta eu colocar o mesmo Ezinho, só que cortado. Isso quer dizer que X não pertence a A. Não pertence a A. Beleza? Vamos lá, então. Descrição de um conjunto. Tem como eu descrever um conjunto de duas formas, tá? E a gente tem a primeira forma, que é enumerando, que foi o que a gente está fazendo, é o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, A é igual a E, I, O, U, certo? Vamos até trocar aqui, ó. Vamos colocar V de vogal. Ó, esse aqui é o conjunto das vogais. Tá vendo que eu enumerei ele? Para me descrever esse conjunto, eu fiz uma enumeração, que é basicamente fazer isso aqui, ó. Eu coloco o V e coloco os elementos que pertencem a esse conjunto dentro das chaves. Agora, tem uma outra forma de descrever o conjunto, que é através de uma propriedade característica. Propriedade característica. Como assim?
dessa seguinte forma. Eu vou pegar esse mesmo conjunto, só que eu vou escrever ele de uma outra forma. X, tal que X é uma vogal, ou a gente pode colocar é vogal, né? Então, sempre que a gente tem esse xzinho, o que ele quer dizer? O que a gente fez lá na pertinência. É um elemento qualquer. Só para generalizar. Aí aqui, essa barrinha em pé, ela quer dizer tal que. Tá? Então, como que eu vou ler aqui, ó? X, tal que X é uma vogal. Então, se eu pego aqui e aparece isso aqui pra mim, que X, tal que X é uma vogal, se eu transformar nessa daqui, ó, eu vou ter isso aqui. Porque se X é uma vogal, quais elementos vão fazer parte desse conjunto? A, E, I, O, U. Certo? Então, eu posso descrever um conjunto dessas duas formas. Subconjunto. Vamos lá. Para isso, eu vou colocar dois conjuntos aqui. O conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou colocar o B aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos pegar aqui, ó, o B. Será que o B é subconjunto de A? Como que eu sei se é ou não é? Para ser um subconjunto, esse conjunto aqui, todos os elementos que pertencem a ele tem que pertencer a esse outro conjunto, certo? Se a gente for pensar aqui, vamos ver, ó. 1, 2, 2, 3, 3. Todos os elementos desse conjunto B fazem parte do conjunto A? Faz, não faz? Então, B, ele é um subconjunto de A. E como é que eu represento isso? Através dessa notação aqui, ó. Esse Czinho virado a boca para a direita. Quer dizer que B está contido em A. B está contido em A. E também quer dizer que B é subconjunto de A, tá? É a mesma coisa, tá? Então, eu represento dessa seguinte forma. E se eu quiser representar através do diagrama de Venn? Tem como também? Tem. Como o B, ele tá dentro do conjunto de A, o que a gente faz? A gente vai fazer o A aqui grande e o B, ele vai estar dentro de A. Porque como tá contido, como é subconjunto, ele fica lá dentro, certo? E aí, a gente pode colocar os elementos, lembra? Dentro do círculo, a gente coloca os elementos. Então, a gente pode colocar aqui, ó, do B, ó, 1, 2, 3. E o A, 4 e 5. Por que eu não coloquei 1, 2, 3? Porque não tem necessidade, porque eu já sei que aqui, ó, 1, 2, 3 tá aqui dentro. Então, o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5 e o B é só 1, 2, 3, certo? Então, a gente não repete, tá? Elementos, não precisa, não tem necessidade, tá? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o símbolo, ele pode estar ao contrário. Por exemplo, aqui, A, isso aqui. É a mesma coisa do de cima, só que eu vou ler de uma forma diferente. Eu vou só colocar aqui, ó, A contém B. Mas é a mesma coisa daquele ali. Por quê? Quer dizer que B está contido em A, só tá de uma forma diferente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não confundir, tá? Porque, ó, se eu colocar assim B, isso aqui não é a mesma coisa, tá? Aí tem que inverter as letras, beleza? Então, aqui é A contém B. Também, é claro, como lá na pertinência, de pertencer ou não pertencer, tem como a gente representar estar contido e não estar contido, tá bom? Basta eu colocar o tracinho, tá? Então, se eu colocar assim, ó, nem é B, é A, né? Ah, o que eu tô querendo dizer aqui? Que B não contém A. Não contém A. Eu posso fazer a mesma coisa com esse outro símbolo de cima. Basta eu colocar o tracinho, certo? Quer dizer que não contém, não está contido, beleza?
Reunião de conjuntos. Vamos lá, vamos trabalhar com dois conjuntos. O conjunto A, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 5, 6 e 7. O que é reunião de conjuntos? Eu vou juntar dois conjuntos, certo? Um com o outro, tá? E como é que eu represento isso matematicamente? O com a boquinha para cima, tá? Então, isso, se eu for ler isso, o que vai falar para mim? Vai falar A reunião B. Então, se eu quero A reunião B, eu vou juntar os dois conjuntos, tá? Em ordem crescente. Então, vamos colocar lá, ó. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Tem como eu representar isso no diagrama de Venn? Tem como, né? Basta eu colocar da seguinte forma. Tá vendo que eles não estão um do lado, não estão colados, não estão dentro do outro? Por quê? Não tem o mesmo elemento, né? Então a gente não pode fazer interseção entre eles, tá? Então a gente coloca eles separados. A gente coloca os elementos de cada um, 2, 3, 4, aqui 5, 6, 7. Vamos colocar um quadrado aqui. Que é o A união B, tá? Porque eles não têm os mesmos elementos, então eles têm que ficar separados. Então, a união B é a união de dois conjuntos distintos, né? Que não possuem os mesmos elementos, tá? E aí a gente vem, também a gente tem a interseção de conjuntos, tá? O que vai ser interseção de conjunto? É os elementos que se repetem em ambos os conjuntos, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui conjunto A, 1, 4, 7, 8. E o B, 2, 3, 5, 9. Vamos trabalhar com esse aqui primeiro, só para a gente falar uma coisa. Interseção de conjuntos é quando eu tenho o mesmo elemento nos dois conjuntos. Como é que eu represento matematicamente? Eu coloco A, em vez do para cima, para baixo. E aí eu vou colocar aqui os elementos que se repetem em ambos os conjuntos. Só que se eu observar aqui, não se repetem. Quando não repete, você pode colocar o conjunto vazio, tá? Sem nenhum elemento, porque não tem nenhum elemento em comum entre eles. Ou a gente pode colocar a bolinha cortada também, tá? Que aqui, no caso, é o conjunto vazio. É um conjunto vazio. Certo? E aí, vamos colocar outros números aqui que tem uma interseção pra gente ver como é que vai ficar agora. Ó, agora eu quero também, ó, a interseção desses dois conjuntos. Quais são os números que vão se repetir aqui, ó? A gente tá vendo aqui que se repete o 5 e repete o 7, certo? Então, a interseção desses dois conjuntos é o 5 e o 7, beleza? Como é que eu posso representar isso no diagrama de Venn? Dessa seguinte forma aqui. Não é um dentro do outro, porque não são todos os elementos que tem um dentro do outro. Mas tem alguns, então a gente coloca mais ou menos colado. Então, a gente coloca aqui, ó, conjunto A, conjunto B, e a gente vai colocar os elementos lá dentro. Só que a gente sempre começa pela interseção. Então, a gente coloca o 5 e o 7, e a gente coloca aqui só o que é de A e aqui só o que é de B. Então, 1 e 3, e aqui 2 e 4. Tá vendo? Não precisa repetir elementos, beleza? Então, aqui, se a gente for passar para pensar só nesse aqui, tá vendo que a gente só tem a mesma coisa aqui, ó, 1, 3, 5 e 7. Ó, no B, 2, 4, 5 e 7, como tá aqui, entendeu? Tá vendo que não precisa repetir? Beleza? Agora a gente vai fazer uns exercícios para a gente poder fixar o que a gente viu aqui. Considerando os conjuntos A e B, podemos afirmar que... Então, a gente vai observar os conjuntos e ver se isso aqui a gente pode afirmar ou não pode. Vamos lá, vamos rever o que quer dizer isso aqui, ó. O
quer dizer que A contém B. Será que o conjunto B ele está contido no A? No sentido de que todos os elementos de B fazem parte de A? Se a gente for observar aqui, não é verdade, né? Porque só fazem parte do A o 1, 4 e 7. Então, o 3, o 5 e o 8 não faz. Então, a gente não pode afirmar isso. Então, a gente coloca: não podemos afirmar. Por que não podemos afirmar? Basta eu fazer o quê? Cortar aqui, né? O contém. Que vai virar não contém. Certo? Basicamente assim. Então, não podemos afirmar. Por quê? A não contém B. Não são todos os elementos de B que fazem parte de A. Certo? Olha lá, letra B. O que está falando pra gente? A está contido em B. Será que A está contido em B? Vamos ver, ó. Tem um aqui, né? 4, 4, 7, 7. Então, todo o conjunto A está contido no B? Sim, todos os elementos fazem parte. Então, nós podemos afirmar isso. Nós podemos afirmar isso, né? Todos os elementos de A pertencem a B. Certo? E aqui, ó, C, B, ó, vamos colocar a outra aqui. B não contém A. B não contém A. Será, gente? A gente acabou de ver aqui, ó, que A está contido em B. Não tem como isso acontecer, né? Então, aqui já a B já deu a resposta pra gente. Não podemos afirmar isso, né? Por que nós não podemos afirmar? Só tirar esse corte. Porque B contém A, né, pessoal? Como a gente viu aqui na letra B. Agora a última aqui, ó. B, interseção A é igual a A. Ou seja, de que a interseção entre B e A vai dar o próprio conjunto A. Se a gente fazer, ó, interseção é os elementos que se repetem em ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Ó, 1, 4 e 7 repete os mesmos conjuntos ao mesmo tempo. Se a gente for perceber que os elementos que se repetem são todos os elementos de A. Então, realmente, a interseção entre B e A é o próprio conjunto A. Então, nós podemos afirmar isso. Podemos afirmar isso, ok? Vamos para a próxima. Represente os conjuntos no diagrama de Venn e em seguida determine. Vamos começar aqui colocando o diagrama de Venn. Vamos afastar aqui um pouquinho. Vamos lá. A gente estava trabalhando com um de 2, né? Agora aqui são 3. Por onde a gente começa? A gente começa por esse aqui. Se a gente for perceber, esse aqui é a interseção dos 3 conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, sempre quando você tiver um exercício desse, começa por esse miolo aqui. Então, ó, vamos ver qual que é o número que repete nos 3 ao mesmo tempo. Se a gente for perceber, é um 1, né? O 1 é o único número que está nos 3 ao mesmo tempo. Então, a gente vai colocar o 1 aqui. Beleza? Agora, a gente vai começar pelas outras interseções, como a gente estava fazendo nos outros, certo? Então, olha aqui, ó. Vamos lá na interseção entre A e B. A gente vai olhar só esses 2 conjuntos aqui. Quais são os elementos que se repetem nos 2? Ó, o 6 e o 7. Então, a gente vai pôr aqui 6 e 7. Beleza? Agora, a gente vai olhar para o conjunto B. Vamos olhar para o conjunto B e C. B e C aqui. Qual que repete em ambos? A gente tem o 3 e o 5, né? Então, a gente vai colocar 3 e 5. Agora, vamos aqui olhar para o A e C, que é a última interseção que a gente tem. Se a gente for olhar aqui, entre A e C, o único que se repete é o 0, né? Então, a gente vai colocar o 0 aqui, beleza? Agora, a gente vai colocar os que fazem parte apenas daquele conjunto específico. Então, do A, quais são os que sobraram pra gente? Sobrou só o 8, né? O 8. No B, sobrou o 9 e o 10. E no C, sobrou o 2. Então, representei no diagrama de Venn.
Agora eles querem que a gente determine isso aqui. E é muito fácil a gente observar isso com o diagrama de Venn, certo? Então vamos lá, ó. A interseção B. Como é que vai virar isso aqui? A interseção com B. Se a gente for observar, é isso aqui, ó. É essa parte aqui. Quais são os números que estão nessa interseção? O 6 e o 7, certo? Então, beleza, foi. Agora, ele quer a reunião entre C e U. E U não, C e B. Então, olha aqui, eu vou pegar só o que é C e o que é B. Essa parte aqui toda, certo? Quais são os números que fazem parte aqui, ó? O 2, o 3, o 5, o 9 e o 10, não é? Então, C reunião B é igual a 2, 3, 5, 9 e 10, certo? Vamos lá agora. B interseção A reunião C. Ixi, agora, como é que eu faço? Bem simples, começamos pelos parênteses, sempre. Então, a gente vai reunir A e C. É só essa partezinha aqui, tá? Quais números que a gente tem aqui? A gente tem o 0, 2 e o 8. Então, a gente vai começar pela a reunião aqui, ó. Entre A e C. A gente vai ter 0, 2 e 8. Agora, a gente vai fazer a interseção do B com esse conjunto. Vamos lá. O B é essa partezinha aqui. O 9 e o 10. Agora eu pergunto. Tem algum elemento que repete em ambos os conjuntos? Ó, 9, 10 e aqui 0, 2, 8. Não tem, né? Lembra que a gente fez antes? Conjunto vazio. Ou a bolinha cortada. Certo? Foi. Agora o último aqui, pra gente finalizar, ó. Utilizando os símbolos pertence, não pertence, relaciona os elementos com os conjuntos. Então, olha aqui. Deu 2 conjuntos e pediu pra gente colocar os símbolos corretamente. O 3, vamos lá. O 3, ele pertence ou não ao conjunto A? Ele tá aqui, né? Então, ele pertence. 5 em relação a B, não tem. Corta. Menos 1 no A, não tem. Corta. 7 com relação a gente tem aqui, né? Então, foi. Menos 3 em relação a B, temos também, a gente coloca. E o menos 7 no A, não tem, só tem o 7 normal, certo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima.